Olá, boa noite a todos. Hoje é mais um dia de grandes conhecimentos. Nós teremos a segunda mesa do primeiro colóquio internacional Educação em Tecnologias Imersivas. Eu sou o professor Anderson, atuo como diretor de eventos da Unilogos e tenho o prazer de estar aqui novamente com vocês nessa noite. O tema da mesa de hoje será Curadoria de Conhecimento e educacional como possibilidade e metodologia ativa. Eu quero pedir, nós pedimos a todos que confirmem a sua presença através do chat com o nome completo, por favor, porque só assim você vai receber o seu certificado, marcando a sua presença. E eu já passo a palavra à professora doutora Nara Maria Pacinato, ela é do Instituto IFC e da Unilogos também, que dará continuidade ao evento. Boa noite a todos nessa noite de segunda-feira. Sejam bem-vindos à segunda mesa do nosso primeiro colóquio internacional de educação e tecnologias imersivas. Hoje eu serei a mediadora de um tema muito interessante, que é a curadoria de conhecimento educacional como possibilidade de metodologia ativa. Esse termo está sendo muito utilizado desde o ano passado, com a pandemia, e será bom para vocês, para esclarecerem determinados aspectos dessa temática. Os nossos conferencistas, vamos desejar boas-vindas, é o professor Dr. Eduardo Fofonca, ele é professor e é coordenador do PPGE da Unilogos, ele é professor também do PPGE da Universidade Federal do Paraná, né? É doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie. Ele é PhD em Educação pela Unilogos. Ele é pós-doutor em Didática também pela Unesp. Então, com esse currículo, nós já sabemos o engrandecimento que a gente vai ter nessa noite. Vamos também desejar boas-vindas ao doutor Gabriel Lopes, que é nosso outro conferencista. Professor Gabriel Lopes, formado em Direito, Teologia, Recursos Humanos e Administração. Ele é nosso presidente da Unilogos e também professor da Unilogos. Ele tem PhD em Educação pela California University, FCE, lá nos Estados Unidos. Professor Gabriel, seja bem-vindo. E, por último, mas não menos importante, a professora doutora Marilena Santana dos Santos Garcia. Ela é pesquisadora dos grupos de pesquisa Tecnologias Educacionais e Educação à Distância, TID, da PUC São Paulo, e GPET, Grupo de Estudos e Pesquisa Professor Escola e Tecnologias Educacionais da Universidade Federal do Paraná. Ela é doutora em Letras pela USP, com bolsa de pesquisa na Universidade de Oldenburg, em Freiburg, na Alemanha, né? Fala, inclusive, alemão fluente, gente. Ela é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo, e ela tem a graduação dela formada em Letras e Pedagogia. Então, professora Marilene, também sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje começar a fazer o nosso trabalho, tá? Pessoal, cada conferencista vai falar um pouquinho, e eu aqui sou a mediadora, nós vamos dialogar, certo? A partir dos temas que eles forem conversando. O primeiro a falar hoje é o professor Eduardo Fofonca. Seja bem-vindo, professor, e muito grata pela sua participação. Boa noite a todos, a todas. Professora Nara, um prazer compartilhar contigo dessa mesa. Num evento em que traz a questão da educação e das tecnologias imersivas. Quem está acompanhando o nosso evento, né, que é vinculado a um evento organizado pela Unilogos e, em especial, pelos professores do programa de pós-graduação em educação. Então, é importante dedicar essa noite em falarmos um pouquinho da curadoria de conhecimento. E também eu gostaria de dizer que é uma honra poder compartilhar desse momento com a professora Nara, e a professora Nara que eu conheço de longa data. É importante dizer que eu estive na banca da professora Nara de doutorado na PUC de São Paulo, a professora Nara que é doutora em Educação e Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Educação, pedagoga, bióloga, trabalhamos juntos em vários
projetos pelo Brasil afora. É um prazer tê-la conosco, professora mediando a mesa. Professor Gabriel, que é nosso presidente da Unilogos também, é um grande prazer tê-lo conosco, é um parceiro da organização desse evento, competentíssimo na gestão da educação e com um olhar lá sempre à frente, nos instiga e está aqui conosco. E a professora Marilene também, que é uma grande parceira de pesquisa. Inclusive, estávamos até dias atrás trabalhando numa pesquisa sobre políticas educacionais para uma coletânea norte-americana. É um prazer tê-la conosco também, compartilhando dessa mesa de um tema tão interessante. E eu sempre, quando nós formulamos a composição da mesa, professor Gabriel, pode, por gentileza, colocar para mostrar um pouquinho da nossa apresentação. E a professora Marilene, nós não divergimos de concepções, mas nós convergimos em pesquisar a questão da curadoria de conhecimento, e a professora tem uma concepção na qual ela se debruça, que é a concepção da curadoria educacional, e eu, ao longo dos anos, me dediquei até com a professora própria Nara Pazinato, apresentamos já em alguns congressos, inclusive nos Estados Unidos, na ERA, e trabalhamos a questão da curadoria de conhecimentos. Então, essa temática é uma temática muito rica, porque nos envolve em vários prismas, várias formas de observar esse mesmo objeto. Como eu havia comentado, né, a professora Marilene traz perspectivas que se complementam e nós conseguimos tecer uma série de questões que estão em torno do planejamento, dessa busca, da pesquisa e também do método. Né? Pensarmos nessa questão da curadoria de conhecimento ou curadoria educacional como um método de pesquisa e de prática educativa. Então, a minha fala nessa noite, ela vai ter esses dois vieses, esses dois olhares, né? Possibilitando a curadoria tanto na prática educativa, e porque eu não utilizo prática pedagógica, eu acho que prática pedagógica, nesse sentido, também é uma abordagem extremamente interessante. Porém, professor, pode passar, por gentileza. A curadoria na prática educativa, ela nos concebe, ela traz uma questão muito importante, que é, mas afinal, o que é essa curadoria? Como que ela pode trazer um fundamento, né, a partir de questões que nós nos debruçamos? Então, eu trago uma concepção em que a professora Núria Camas, né, e a professora Cláudia Harda, que esteve conosco no último encontro, na semana passada, conversamos e produzimos um estudo em 2020 para uma revista de Portugal, em que eu e a professora Núria e a professora Cláudia trazemos uma experiência no estricto senso, né, no mestrado em Educação da Universidade Federal, e aproximamos a questão da curadoria de conhecimento à docência freiriana. E, nesse sentido, é muito importante verificar que essa concepção, ela parte, inicialmente, desse encontrar da seleção, do agrupar, da organização também e do compartilhamento de materiais relevantes, de conhecimentos relevantes sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área de conhecimento, e ela se expande nessas questões que eu vou trazer para vocês agora nesse próximo slide, e que nós vamos verificar o seguinte: a todos que estão conosco nessa noite, poderia passar, por gentileza, nessa tabela, né, em que eu trago algumas abordagens e trajetórias até chegar encunhar esse termo, expressar esse termo na educação, porque essa terminologia, curadoria de conhecimento, ela passa por uma série de estágios e trajetórias na minha própria vida acadêmica e científica, para adentrar essas várias interfaces e essas redes de conhecimento que acabam possibilitando um olhar diferenciado para essa prática da curadoria de conhecimento. Essa prática em que se acaba resultando tanto em uma prática educativa quanto uma prática de pesquisa. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho que o desafio ele é muito grande em nós, tanto educadores, docentes e também gestores da área da educação, quando vamos pensar em inovar, quando vamos pensar em metodologias mais inovadoras ou ativas, como agora está tão em voga, né? Tanto se fala em metodologias ativas, em aprendizagem ativa,
E lá no Instituto Federal do Paraná, que é onde é o meu locus de trabalho também, de área de concurso, né? E apesar de trabalhar também na Unilogos, colaborar também com o programa de mestrado da Universidade Federal do Paraná, no programa de Teoria e Prática de Ensino na Educação, eu trabalhei muito tempo, trabalho muitos anos, estou indo para quase 8 anos no Instituto Federal do Paraná, e nesses 8 anos tive a oportunidade de trabalhar com a gestão educacional da educação à distância, especificamente, em 2014, 2005, e nós inicialmente utilizávamos a questão da gestão do conteúdo. Como que nós chegamos nessa terminologia? A gestão do conteúdo era um termo que nós utilizávamos na época, na gestão educacional, para podermos fugir daquele campo que nós adentrávamos, que era o campo editorial, que era extremamente difícil, né? Porque nós tínhamos que contratar profissionais, e com a contratação desses profissionais levava-se um grande tempo, por ser algo público, a coisa pública, então tinha os editais, e por meio dos editais se dava essa contratação. E nós começamos a pensar que esse conteúdo era algo estático, se criava um determinado conteúdo dentro de uma apostila ou de um livro, e esse documento rapidamente entrava nós necessitávamos fazer uma adequação desse material, do conteúdo desse material. Então, com o tempo, nós começamos a pensar na gestão do conhecimento nos ambientes virtuais de aprendizagem, pensando exclusivamente que essa gestão do conhecimento ela se dava para as ambiências, né? Para os ambientes virtuais de ensino e de aprendizagem. Depois, com o passar do tempo, várias reuniões de formação e de muita troca, de muita dialogia com os professores, de uma formação de professores que formava para atuação na educação à distância, nós chegamos o grupo ao termo curadoria de conhecimento. Essa curadoria, por mais que a comunicação social, o marketing, as áreas da comunicação e as áreas da administração, as áreas da ciência da informação, utilize já um termo de curadoria de conteúdos, né, que era um termo inicial que se transformou em curadoria de informação, esse termo curadoria adentrava um campo de rigidez, de algo que ficava estratificado e, ao mesmo tempo, não conseguia ser readequado. Com a curadoria, então, eu consegui, em 2017 e 2018, desenvolver um estudo na UDESC, junto ao programa de pós-graduação em educação, com a professora Ademilde Sartori, que é uma incrível pesquisadora na área de educomunicação, e nós acabamos aproximando esses fundamentos da curadoria aos aspectos teórico-práticos da educomunicação, que é uma área interdisciplinar, né, e interdiscursiva, que consegue ter uma interface enorme entre a questão do processo comunicacional e a prática educativa. Então, ao longo dos anos, e todos esses diálogos, inclusive com o professor Gabriel, que está aqui conosco hoje, a Unilogos acabou trazendo essa perspectiva da curadoria de conhecimento também para os seus cursos de mestrado e doutorado. Então, 2018 e 2021, até hoje, nós trabalhamos nessa perspectiva da curadoria de conhecimento nos cursos ofertados pela Unilogos, numa grande parceria didática, metodológica, com os professores que compõem hoje o colegiado e dos professores também que são professores que trabalham com as orientações, toda essa mediação de conhecimento que é tão importante. Então, verifiquem, em 2018 a 2021, eu sair realmente da questão não só das ambiências virtuais de aprendizagem, que eram os cursos na modalidade AD, e trouxemos a curadoria de conhecimento também para o mestrado, que forma exclusivamente na Universidade Federal professores da educação básica, né? Que é um programa de mestrado profissional. E, por fim, agora em 2021, eu estou iniciando o desenvolvimento de um projeto que aproxima a curadoria à questão das humanidades digitais, né? Tanto numa parceria com a Unilogos, e também que é dos Estados Unidos, e o Minho, que é a Universidade do Minho, em Portugal, para pensarmos essas conexões entre
não somente pensarmos na educação presencial, mas pensarmos em pesquisa e em prática educativa. Porque não são dois focos distintos, né? A prática educativa e a pesquisa, elas se complementam. Sem pesquisa, não há prática educativa, e sem prática educativa, não há pesquisa. Uma depende da outra. E a prática educativa, inicialmente, ela concebe a curadoria como uma grande mudança na organização de currículo, da própria didática, e especialmente da parte do fenômeno metodológico, né? Pensar o caminho da educação, em como aprender e como ensinar. E esse foco, como se deu ali, ele iniciou na educação à distância, partiu na formação de professores para pensar a educação básica e superior, e adentrou o campo de pós-graduação na formação de professores. E na pesquisa, não menos distante, com uma forte influência, tanto que na Universidade Federal do Paraná e na Unilogos, eu tenho na Federal do Paraná, inclusive, a minha orientanda defendeu esse ano sobre a temática da curadoria de conhecimento, a DEISE, que foi uma pesquisa muito de grande... Ela se debruçou na questão da educação básica e a relação com a curadoria e a relação com a docência, né? Então, a pesquisa, tanto da educação básica quanto nos fenômenos da educação superior, elas se dão aí, então, inclusive na pesquisa de pós-doutorado, de pós-doutoramento, que lá em Portugal eles falam, porque será feito grande parte no Minho, né? E como nós podemos pensar essa curadoria? Professor, poderia passar para nós? Eu queria, nesse próximo slide, poder agradecer. Nós vamos continuar dialogando. Agora eu passo as palavras para o professor Gabriel Lopes, que é o nosso presidente da Unilogos, que também vai dialogar um pouquinho conosco sobre curadoria, e depois nós retornamos para dialogar, nós todos da mesa, e conversarmos um pouco mais sobre essa temática. É contigo, então, professor. Muito obrigado, professor Eduardo. É uma grata satisfação poder falar um pouquinho para vocês daquilo que eu acredito, né, daquilo que realmente me toca no sentido da educação. E o meu tema, né, aquela parte que eu vou desenvolver aqui hoje com vocês e com os nossos alunos, os nossos convidados nessa noite, eu quero entrar um pouquinho mais dentro do tema educação ativa. Quero falar um pouquinho mais desse tema. Eu acho que é muito importante abordar esse tema. A curadoria de conhecimento, ela bebe dentro da educação ativa, né? Ela vai transformar o indivíduo realmente num protagonista do processo de construção do saber. E nós precisamos abordar a educação ativa de uma forma mais ampla. Nós precisamos trabalhar a educação ativa de uma forma mais ampla, né? Para isso aí, é óbvio, nós precisamos também buscar um pouquinho da filosofia. Eu penso, logo existo, do René Descartes, é muito importante, porque o ser humano, quando ele é capaz de perceber a vantagem que ele mesmo tem como um pensador, como um elaborador de ideias, né, ele encontra, então, um lugar na sociedade, na cultura. Mas o que nós podemos trazer de conteúdo dentro dessa questão toda, quando nós falamos de educação ativa, e qual é a experiência que a gente tem em cima disso? Bom, a maioria das universidades estrangeiras estão trabalhando hoje em dia, principalmente no estricto sensu, com esse viés, o viés do estudo da educação ativa, porque ela produz mais, né? Ela inova mais, vamos dizer assim. Então, o que é, de fato, a educação ativa? A educação ativa nada mais é do que a prática, é uma prática pedagógica, né, que envolve, que dinamiza as chamadas qualidades do estudante, daquele que está protagonizando esse processo, né? E ela não ocorre só dentro de sala de aula, ela ocorre dentro e fora da sala de aula. Justamente por quê? Porque a educação ativa, ela trabalha no contexto, no sentido, vamos dizer assim, de trazer essa experiência da vida do indivíduo para dentro da academia e a experiência da academia para a vida do indivíduo. Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso aí é quantificar, obviamente, também qualificar o pensamento do indivíduo, né? Ela incentiva essa prática do debate, ela incentiva essa questão do trabalho em grupo. Para quê? Para que o elemento fundamental do processo de aprendizagem, para que ele possa, então, se solidificar, para que ele possa realmente conquistar o seu espaço.
Um dos pontos importantes que a gente vai abordar, e é claro que eu não poderia deixar de fazer uma crítica também à educação passiva, não que ela seja totalmente ruim, até porque esse nosso encontro, esse nosso colóquio é baseado no sistema expositivo também, né? Mas as palestras, elas têm tomado um espaço, tem sido um método de ensino que predomina desde as universidades, quando as universidades foram criadas, né? Vamos falar da parte ocidental na Europa há cerca de 900 anos atrás. As teorias de aprendizagem, elas vão enfatizar que o aluno precisa construir suas formas de entendimento. Isso tem desafiado a base da teoria tradicional. O professor focado em abordagem de ensino por fala, por exemplo, as palestras, ele não consegue aplicar o sistema que é chamado de sistema construtivista versus aquela chamada exposição centrada, gerando, então, o que nós chamamos de impacto lá direto no desempenho do aluno. Então, fica uma pergunta muito importante para a gente, né, enquanto formadores de opinião, enquanto formadores de novos pensadores. Nas aulas, nós deveríamos perguntar ou nós deveríamos falar? É uma questão muito importante que deve, então, ser abordada para a gente poder, então, intensificar essa relação. Só para a gente poder entender, e isso eu trago também dentro desse slide que eu trouxe aí, à direita, né, no meu caso, à direita aqui do slide, o Einstein, ele também falava isso. Todos nós conhecemos, né, os benefícios do trabalho que o Albert Einstein trouxe para todos nós. Lá no livro dele, A Religião Cósmica, Outras Opiniões e Outros Aforismos, ele dizia o seguinte, que a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência ela é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Quando nós passamos a perceber que é através da imaginação que nós vamos conseguir melhorar a nossa capacidade de pensamento, a nossa construção, nós, então, estamos no caminho certo. Nós saímos daquele estado passivo, tomamos as rédeas do nosso processo de construção de conhecimento, do nosso processo de saber, e passamos, então, a ser, de fato, os protagonistas, a cumprir o papel que nós temos que cumprir na sociedade, que é o papel de construção. Bem, dando continuidade aqui a essa pequena apresentação, eu não poderia deixar de trazer alguns dados que são muito importantes para sustentar a minha fala, tá? Vocês vão perceber nesse slide aí que eu estou apresentando que nós temos ali o brasão, né, a logomarca da Universidade de Washington, universidade muito antiga, desde 1861, amplamente reconhecida, e nós trouxemos para vocês ali uma pesquisa, não é uma pesquisa atual, existem outras pesquisas que já foram desenvolvidas. Essa pesquisa, ela teve o início, né, das suas publicações em 2016, né, hoje, obviamente, esse assunto já é um assunto bem mais trabalhado em várias universidades. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Departamento de Biologia da Universidade de Washington, lá em Seattle, e ela vem trazendo uma informação muito interessante para a gente, né? O presidente lá do Conselho dos Assessores de Ciência e Tecnologia da Universidade de Washington, ele percebeu que ocorreu um aumento de 33% na conclusão dos cursos de bacharelado por ano dentro da universidade e recomendou que as práticas de ensino, que são empiricamente validadas, né, as práticas da educação ativa, fossem implementadas em todos os cursos da universidade. Esses estudos aí que foram analisados, essa pesquisa que foi analisada, ela documentou o quê? Ela documentou que o ensino ativo, a prática do ensino ativo, ela leva ao aumento do desempenho do indivíduo. Ela eleva a média, não só a média de notas, como também a compreensão do indivíduo. E que as palestras tradicionais, ela trouxe esses dados para a gente, que as palestras tradicionais, o processo expositivo, ele traz um fracasso de 55%. Então, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que, quando nós falamos em educação ativa, quando nós falamos naquela questão da iniciativa do indivíduo proativo, né, da inexistência da reatividade e da existência da proatividade, tanto do estudante como do professor na questão da construção do conhecimento, nós vamos ver que vários estudos apontam benefícios para esse processo. Essa análise, então, ela apoia o que nós chamamos de teoria, né? Vamos dizer assim, uma teoria, que aumenta o número de alunos recebendo seus diplomas, que melhora a conclusão dos cursos, que melhora também a visão e traz a excelência.
Pelo menos, assim, em relação a alguma parte. É óbvio que, muitas das vezes, as pessoas não sabem exatamente como aplicar, como fazer para a educação ativa funcionar da maneira que ela tem que funcionar. Mas nós precisamos exercitar e trazer os métodos da educação ativa. Se nós pudermos também falar um pouco mais sobre como é a visão dos autores que nós temos na atualidade em relação à educação ativa, nós até poderíamos citar uma das partes que foram publicadas agora pela revista Pesquisa da FAPESP, em São Paulo. Esse trecho é do físico, o físico chama-se Esther Hamburger, e ele fala o seguinte: formar um professor talhado para ministrar educação científica de qualidade não é tarefa simples. Para ensinar bem ciências, o professor precisa fazer em sala de aula um trabalho baseado em investigação. Mas ele não é formado para isso. Como pode ensinar investigação se não fez investigação? Esse é um questionamento muito interessante trazido pelo Ernst Hamburger. Então, nós precisamos fazer uma série de questionamentos, né? Dar respostas é simples, precisamos questionar para influenciar o pensamento. E como nós vamos alcançar isso? É necessário, então, buscar um processo que nós chamamos de desescolarização. Para quê? Para criar um novo processo de educação baseado em quê? No incentivo da construção do saber acadêmico, na formação do pensamento, né? Substituindo, então, aquele processo obsoleto que é reconhecido como um processo de modelagem e que, muitas das vezes, não vai trazer todo o benefício que a gente pode imaginar que traria. Saviani também falava algumas coisas importantes nesse sentido. Ele classifica o método tradicional, esse método que nós usamos como método passivo, método expositivo, ele chamava esse método como método intelectualista, um método enciclopédico. E ele dizia o seguinte, que esse método, ele trabalha os conteúdos separadamente da experiência do aluno e das suas realidades sociais. Isso faz o quê? Isso faz com que o estudante não desenvolva a paixão necessária para que ele realmente se torne um pesquisador, para que ele realmente possa desenvolver a produção científica em toda a sua extensão. O que nós podemos conquistar? O que podemos conquistar? Né? Vou até passar o slide aqui para mostrar o comparativo ali para vocês. Nesse slide, eu apresento para vocês que 94 dos pesquisadores foram a favor da educação ativa, contabilizando 69,62%, e 41 foram contra a educação ativa, né? Um percentual de 30,37%. São todos os pesquisadores envolvidos, todos eles são lá da Universidade de Washington. Essa pesquisa é excelente para mostrar para a gente que os resultados existem. O que podemos conquistar, então? Nós podemos conquistar um melhor e um maior impacto junto à sociedade, com um modelo educacional onde o estudante, onde nós também, claro, eternos estudantes, nos tornamos, de fato, o centro do sistema. Somos, então, protagonistas desse processo. Como sempre foi o objetivo da educação. A educação busca libertar o indivíduo, não aprisioná-lo. Nós podemos, então, também entender, como conquista, a criação de novos projetos pedagógicos que vão incentivar a pesquisa, a reflexão, através de técnicas que são mais laborais, através de técnicas que são focadas em um objetivo claro. Nós podemos, então, ver também que a nossa conquista, né, ela vai ser baseada na redução de aulas no modelo de palestras, incentivando, então, que exista, de fato, um debate, uma discussão sobre o pensamento, como uma forma de avaliação, promovendo o que nós chamamos de autofeedback, essa relação que nós temos que ter com os nossos próprios resultados. Um outro ponto importante é justamente o incentivo à investigação como uma forma de aprendizagem. Nós precisamos colocar a investigação como forma de aprendizagem, fomentar a dúvida e não simplesmente dar as respostas. Fomentando, então, esse questionamento, nós vamos, então, atingir aquele ponto mais importante que nós conhecemos como o avanço cognitivo do indivíduo. Educação ativa, então, é algo muito importante, precisa tomar o espaço que lhe é devido dentro desse ambiente. Por isso, essa mesa é tão importante, esse debate no dia de hoje é tão importante. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra, né, para a nossa mestre de cerimônias, a professora Nara, para que ela possa, então,
convidar a professora Marilene a tomar o seu lugar nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aqui no dia de hoje. Obrigada, professor, pela sua participação. Eu vou pedir para que, antes de passar para a professora Marilene, para a gente já deixar uma coisa aqui mais dinâmica, fazer algumas perguntas, se pudesse deixar o professor Eduardo e o professor Gabriel na imagem para todos verem, que aí a gente já começa a falar um pouquinho antes, nada contra a professora Marilene, mas às vezes vai ter conexão com o que ela fala. Professor Eduardo, eu me lembrei muito quando você ali falou que eu estava junto quando foi planejada uma pós-graduação, e justamente eu me lembro do problema do Instituto, que veio a sua ideia de trabalhar, né, numa pós-graduação com a curadoria de conhecimento, certo? Então, a gente trabalha muito isso, o senhor trabalhou muito isso nas pós-graduações, e eu queria entender, eu, por exemplo, hoje estou dando aula remoto, que a gente sabe que é o formato que a gente hoje está, e eu, particularmente, trabalho muito com artigos também, porque a tecnologia propicia isso, essa facilidade da gente, né, dar o documento, fazer uma pesquisa, e eu queria a sua opinião, como, então, que a curadoria pode contribuir como partindo ela de sendo uma estratégia metodológica, tanto na educação presencial, na educação à distância, no nosso modelo híbrido e até mesmo agora da forma remota, como estamos trabalhando, né? Certo. Professora Nara, obrigado, excelente pergunta. Eu penso que, na verdade, nós estamos sempre sendo desafiados na docência, na gestão educacional, e nós temos que encontrar saídas que tragam esse protagonismo que o professor Gabriel colocou, que ao mesmo tempo seja inovadora, seja diferente, acolhedora, sensível e desperte nos nossos estudantes que os instiguem, né? Que os possa motivá-los para a prática educativa, para a prática de pesquisa. Aquela pesquisa que o professor Gabriel trouxe, né? Internacional, sobre como que os professores veem uma educação ativa, né? Como que nós podemos trabalhar, quem sabe, nessa perspectiva, pensando como uma educação ativa, como uma aprendizagem ativa, a curadoria de conhecimento nesse processo de transformação desse estudante que nós fomos nos bancos escolares, na formação da nossa educação básica, e também como que nós podemos não trazer essa crença, essa construção. Lembrei até agora de você, professora Nara, essa crença, né, que foi a questão do teu estudo de doutorado, e como que nós podemos pensar em não trazer de novo essa metodologia tradicional, expositiva, transmissiva, mas a partir, quem sabe, de uma curadoria. E eu sempre chamo a atenção, professora, que nós podemos sim trabalhar artigos científicos, slides, mas todo esse processo, ele deve partir do princípio de que nós temos que mixagenar, misturar, cultura é mistura. Então, a cultura visual, ela é inflamada nas redes sociais, né? Na própria cultura digital. Então, o visual, ele é muito importante. Quando nós estamos aqui, né, dialogando com todos que estão no evento, nesse colóquio internacional sobre educação e tecnologias imersivas, o que nos vem rapidamente, como nós devemos interagir, mediar esse conhecimento com vocês para que ele fique próximo, para que ele se aproxime da realidade de cada uma das regiões que vocês estão aqui nos assistindo. Então, a curadoria, ela pode fazer parte da educação presencial, da educação à distância e da educação híbrida, e em que sentido? Ao passo que nós vamos descobrindo novos vieses, observações e como aplicar a curadoria, nós vamos percebendo que ela não sistematiza somente em observarmos o que é a seleção de conhecimento para aquele determinado componente curricular ou da organização curricular, mas é pensar justamente em que o meu aluno, ele
acaba se tornando curador, e o nosso professor, mais do que nunca, ao planejar as suas aulas, ao planejar a sua disciplina, o seu componente curricular, ele acaba se tornando um curador de conhecimento. Então, é exatamente esse movimento diferenciado em que nos torna críticos, né? E criativos, como docentes e como discentes. Como já dizia Paulo Freire, a docência é aquele papel em que transforma o que o educando também tem esse viés de procurar, de pesquisar, mas o educador também se coloca nesse espaço-tempo do educando, percebendo a realidade dele. Acho que a gente vai poder conversar ainda mais sobre isso. É um tema que nos instiga, mas a curadoria ela não só está para a EAD, ela está para todos nós, a educação presencial, e agora, pensando em educação remota, sobretudo. Tá bem? Inclusive, né, quando você fala aí sobre curadoria prática educativa, a gente pensa no ensino ativo, que depois eu vou fazer a conexão com o professor Gabriel, né? O ensino ativo, ele exige um ensino individualizado, na verdade, né? Porque ele é o indivíduo que vai analisar, vai estudar, e isso é um processo autônomo, que você fornece essa autonomia para o aluno. Então, diante disso, assim, eu consigo estabelecer uma prática educativa, então, personalizada por meio da curadoria de conhecimento, pelo que você falou, né? Exatamente, professor, exatamente. É pensar nesse indivíduo como único, né? Cada um aprende a sua maneira, uns são mais sinestésicos, outros mais visuais, e assim nós vamos construindo perfis desses curadores de conhecimento. E professor Gabriel, né, tendo então esse contexto aí do professor Eduardo, a gente percebe, né, que esse trabalho é feito até né, no nosso mestrado e doutorado. Então, como que o senhor vê o uso dessa educação ativa nos mestrados e doutorados, né? Então, Nara, é um assunto bem interessante. A educação ativa, como eu disse no início, ela é cativante, né? E cada dia mais as universidades elas estão usando a educação ativa, elas estão aplicando a educação ativa. Elas aderem a esse processo justamente pelo fato da educação ativa ela proporcionar ao indivíduo essa capacidade crítica. Ela diminui esse esquema que nós chamamos de conteudismo educacional, que tem sido muito aplicado no sistema de educação passivo, e acaba trazendo para a gente, né, proporcionando ao indivíduo essa questão da soma da produção do capital intelectual, mas com um viés mais inovador, né? Ou seja, nós temos uma diminuição, nós vamos percebendo que a educação ativa ela promove uma diminuição da repetição de pesquisas e acaba incentivando as pessoas a criarem, a inovar temas e trazerem discussões e debates que são problemas que não são problemas individuais, não são somente problemas regionais, locais, mas que acabam sendo também problemas que atingem outras comunidades e às vezes até mesmo outros países. Então, as pesquisas, elas param de ter aquela visão de mais do mesmo. Elas começam a ter uma inovação, né? Os títulos, as formas de pesquisar, a maneira de aprender e de ensinar, ela vai tomando esse contorno que o professor Eduardo falou, né? Ela vai tomando esse contorno de uma certa particularidade no que diz respeito ao indivíduo que ensina, aprende e pesquisa, mas os resultados de tudo isso acabam sendo mais coletivos. E as universidades, não só as universidades norte-americanas, mas no mundo inteiro, elas estão adotando esse sistema justamente porque esse sistema ele traz uma construção muito maior para a questão do saber. Ela não é só conteudismo, né? Realmente é inovação. Então, eu acredito que as universidades elas têm se apoiado nisso, elas têm percebido e se apoiado nisso. E inclusive isso acho que é muito importante chamar a atenção dos nossos alunos que estão observando aqui, a importância, então, da pesquisa individual e autônoma no mestrado e no doutorado.
É muito importante que vocês saibam fazer leituras de artigos, interpretações, observar se aquela informação realmente é de interesse para o seu trabalho, se ela vai auxiliar no seu trabalho. E isso é uma coisa muito importante. Mestrado e doutorado é um trabalho autônomo. Nós somos orientadores, né? Orientadores, ou seja, nós mostramos o caminho, mas quem faz esse caminho é o estudante, é o aluno. Bem, vamos continuar agora, chamar a professora Marilene Garcia, para agora dar o seu recado para os alunos. Professora, bem-vinda, né? Desculpa interromper aqui um pouquinho, mas pode dar continuidade para o seu trabalho. Ok, novamente boa noite a todos. É muito bom ouvir essas diferentes dimensões e olhares sobre o que de fato é a curadoria. Na verdade, é um conceito que vem de outras áreas, vem inicialmente da área das artes, vem da área do direito, e é extremamente adequado na área da educação. Então, nós temos aqui, como o Eduardo falou, e o professor Gabriel também falaram, né? Então, eu vou tentar passar aqui um aspecto um pouco mais relacionado, não só ao conceito em que lugar está a curadoria educacional, e que seria um lugar de sala de aula, seria um lugar de preparo, seria um lugar de como as coisas poderiam acontecer. Bem, antes de eu começar a destrinchar um pouquinho essa imagem, é importante, pegando fala dos nossos professores que falaram até então, que quando se fala em ensino ativo, a gente está falando de uma história de pesquisas e teorias desenvolvidas ao longo do século XX. Então, todo mundo que ouviu falar de Freinet, de Piaget, de Vygotsky, de Brunner, de John Dewey, todos esses autores, eles tinham dentro das teorias deles, do que eles propagavam, a relação com esse aluno ativo, com essa pessoa que receberia uma formação mediada pelo professor até então, porque não faziam uma projeção em relação às tecnologias, a não ser a teoria que se inaugura a partir do século, as teorias que se inauguram a partir do século XXI, por exemplo, um conectivismo, né, em que você aproveita o que existe, por exemplo, no mundo digital. Então, para eu entender o conceito de curadoria no ambiente educacional, eu vou ter a fonte dessas teorias, que não, vamos dizer assim, que são muito importantes até hoje, mesmo com a mediação tecnológica. Depois eu tenho uma quantidade imensa de possibilidades tecnológicas e o mundo e a cultura digital, me fornecendo uma possibilidade enorme de muitas fontes, né? Muitas informações. E aí eu vou esbarrar numa outra questão, que é um excesso de informação, e muitas vezes esse excesso de informação, ele não tem uma boa fonte, é muita coisa e que a gente precisa peneirar, a gente precisa dizer, olha, como é que nós vamos separar o joio do trigo, o que é legal e o que não é legal, né? Então, eu gostaria de colocar aí o slide, já ali, né? Então, essa questão, vamos dizer assim, esse contexto de teoria, de quantidade de informação, o que é legal, o que não é legal, as questões também que a gente vê hoje de fake news, então a gente percebe, vamos dizer assim, vários elementos que fazem, olha, a gente precisa trabalhar o conceito de curadoria em sala de aula. Então, a primeira desse círculo aí, uma das partes, né, a primeira parte eu coloquei ali, cuidado, curadoria, cuidado e cura. Cuidado, porque tem muita informação, cuidado, porque eu como professor, preciso desenvolver um meio para que o aluno receba o melhor dos mundos desse mundo digital. Então, a gente tem de fornecer ferramentas de como é que ele vai fazer discernimentos,
checar fontes. Então, aí vem a relação primordial do termo curadoria, que é cuidar e fazer a cura, de separar o que é bom do que não é. E essa é uma das questões muito grandes, enormes, que nós temos de enfrentar em relação à nossa vida como professores, pessoas que ensinam e trabalhando com os aprendizes, né? Nesse mundo aí também de cura, a gente pode clicar ali só um pouquinho em relação a essa imagem. Quem é que está aí no amarelinho? Exatamente, né? E a gente percebe que essa questão de cura tem também uma relação com a gestão do conhecimento, né? E também uma questão orientada, por quê? Então, eu já falei do universo de informações, falei da dificuldade também de poder selecionar, de poder saber o que é interessante, né? E aí, a gente percebe que essa questão é orientada porque um princípio fundamental da aprendizagem é, quando alguém aprende alguma coisa, esse aprendiz tem de organizar aquilo que aprende. Então, a curadoria é um processo também de organização, é fazer sentido para as coisas. Então, vamos aplicar mais um clique aí, na próxima imagem, né? E aí a gente percebe que nós vamos trabalhar muito com a qualidade da informação. E lembrando sempre que todas as ações que nós temos, que nós fazemos em relação à tecnologia, em relação a metodologias, em relação a recursos, tudo tem a ver com a busca da qualidade. Então, como nós vivemos num mundo digital, em que o acesso, eu tenho um celular, eu tenho a questão mobile, né? Eu tenho várias possibilidades de acessar a informação, eu também preciso trabalhar essa organização para que ela faça sentido, tá? E aí, nós vamos para o outro quadrante, nós podemos fazer um clique, né? E nós vamos para que a gente percebe, então, nesse cenário todo de curadoria, eu tenho uma relação fundamental, professor-aluno. E aí, como vocês falaram, em curadoria, o meu foco aqui é educacional, e educacional principalmente nas questões da educação presencial, da modalidade, e do ensino híbrido, né? Então, eu falo muito dessa mediação. Obviamente, tudo favorável à educação à distância. Então, as mediações, hoje, elas vão ter de criar mais autonomia, né? E seres mais investigativos, né? Então, a autonomia, ela não sai assim, num passe de mágica. Eu quero meu aluno autônomo. Ele já sabe fazer. Não, ele precisa ser orientado. Então, eu já falei de organização, eu já falei de peneirar, e aí o nosso conceito de curadoria educacional começa a ficar mais forte, né? Por quê? Nós precisamos, de alguma forma, dizer o seguinte, se você está aprendendo alguma coisa, e eu quero que você se envolva, então, vamos dar alguns passos, algumas ferramentas, algumas metodologias para que você se torne um sujeito mais investigativo. E aí você vai assinar aquilo que você investigou. E aí, como disse o Eduardo, como disse o Gabriel, então, os sujeitos críticos aparecem nesse momento em que os problemas começam a ficar mais claros, e o que eu vou investigar, e quando eu investigo, o que vem até minha mão. Então, esse conceito que eu estou falando para vocês tem a ver com o que eu tenho reforçado muito, que é o design educacional, que é o design de planejamento do que vai ocorrer nessa relação mediada entre aprendizes, alunos, estudantes e professores, e com o uso de tecnologias, e pautada por todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês. Então, acho que eu tenho mais uma coisa para clicar ali, né? Então, eu tenho uma consideração também muito interessante, que já falaram muito aí, vocês falaram, e isso é muito importante, eu vou aqui reafirmar, a questão de que a curadoria, quando ela essa cura, esse cuidado, quando ele é feito nesse ambiente educacional, ele vai trazer uma consciência cidadã. Isso é muito importante. Por que consciência cidadã?
tem a ver, o aluno não vai copiar, pegar coisas que alguém já fez, né, fazer plágios. Ele vai ter uma consciência cidadã sobre aquilo que ele está procurando e como ele desenvolveu os seus sistemas de coleta de informação, de seleção, e o que vai ser interessante para ele. Bem, eu acho que eu tenho mais uma coisinha ali para colocar embaixo, né? E aí, o assunto todo relacionado de um design educacional, que tem a ver com essa ideia que eu coloco, que é mais de metodologia, tem a ver com as metodologias ativas, e aí, nesse sentido, eu fiz um livro, depois eu posso até comentar um pouquinho mais, Curadoria Educacional, e nesse livro, o foco, além de entender o conceito, além de entender a origem, além de pensar nessas possibilidades do mundo tecnológico, né, eu vou pensar numa categoria que faço ênfase aqui, não que eu não fale de outras, porque as metodologias ativas não são muitas e elas, vamos dizer assim, convergem, elas conversam, elas dialogam. Então, a pessoa fala, eu vou fazer uma sala de aula invertida, é uma metodologia ativa? Mas ela também vai usar nessa sala de aula invertida vários outros processos e também de pesquisa, de investigação. Então, as metodologias ativas vão fazer com que o aluno colabore, fazer com que a gente possa extrair dele essa coparticipação, essa coautoria, esse processo socializador. Então, vocês falaram muito bem que pensar em curadoria numa dessas perspectivas é fazer, vamos dizer assim, um processo de melhoria do indivíduo em relação a como ele acessa, como ele processa e como ele apreende novos conhecimentos. Então, é um processo, por um momento, de uma elevação de qualidade cognitiva, né? Então, pessoal, é uma questão interessante do indivíduo. Porém, esse indivíduo, quando ele faz todo esse trabalho, ele também faz num universo coletivo, se eu penso em sala de aula. E aí, o diferencial de uma metodologia ativa, que é a metodologia de projetos, que eu fiz um pouco mais de ênfase nesse livro. Por quê? Ele vai agregar alguns elementos que a gente até, que os meus colegas já até falaram, né? Primeiro, um projeto, ele precisa ter um foco. Então, por que eu vou investigar e por que eu vou selecionar e aonde é que eu vou chegar? Esse foco parte de uma pergunta. E o que mais interessante que a gente tem visto é que essa pergunta tem a ver, muitas vezes, que é o que eu também entendo nesse livro que eu escrevi, em levantar quais são os interesses, e esses interesses dos alunos têm a ver com as realidades deles, e o que eles querem conhecer mais a respeito. Então, a estrutura de metodologia de projetos, ela traz vamos dizer assim, essa articulação entre ter uma pergunta, procurar os recursos, organizar as formas de investigação, organizar o que eu vou realmente selecionar e dar uma resposta. E essa resposta vai trabalhar o que a gente chama de um processo criativo, colaborativo, e aí é que as coisas vão acontecer, né? E crítico, porque nem tudo que foi pesquisado vai ser utilizado, nem todas as fontes que aconteceram vão ser interessantes. Aí você fala, nossa, mas você pensa a curadoria sobre uma coisa que a gente já, de alguma forma, já fazia? Sim e não. Um aspecto, já se fazia projetos há muito tempo, desde quando eu estava na escola. A grande diferença é esse mundo digital e esse mundo de possibilidades e formatos, né, e recursos, e tudo isso que está ao nosso alcance. Hoje, a gente não faz só pesquisa e não só traz uma solução na forma escrita. A gente pode trazer uma solução na forma de desenvolver um aplicativo, desenvolver formatações que o mundo digital nos traz, né? Outra coisa, como eu já falei, as fontes eram, de alguma forma, já previamente fidedignas. Era aquele livro que o professor colocava, era aquela pesquisa que ele colocava, e hoje a gente sabe que não é mais bem assim, né?
E outro processo também muito interessante, que é outra coisa que eu tenho me interessado muito, é que na medida em que o professor se torna um curador, entendendo todas essas etapas, né, e também mostrando aos alunos como ele pode fazer, a gente acaba também criando o que nós temos denominados as comunidades de aprendizagem. Então, quando o professor Gabriel diz, não é mais aula expositiva, então não é mais aula expositiva, vamos assim, 100% das vezes, né? Em algum momento você tem que explicar alguma coisa tem que acontecer, porém, é muito interessante que essa comunidade seja, vamos assim, articulada nesses papéis. Isso vai fazer uma diferença muito grande, por exemplo, a questão investigativa. Quando uma criança já desde pequenininha aprende a investigar, a apurar, a entender qual é a melhor solução, a dar uma solução, isso é fundamental para a sustentabilidade desse cidadão para o resto da vida. A gente sabe que ninguém mais vai deixar de aprender, vocês aqui que estão assistindo a nosso encontro, vocês são pessoas que continuam aprendendo, continuam estudando, e se você já tem desde pequeno um aprendiz que é orientado a como tirar o melhor dos mundos na forma de como aprende, com curadoria, curando-se e interrelacionando com outros, esse é o propósito que eu coloco em termos desse livro, tá? Então, a curadoria pode ser feita em debates, pode ser feita a partir de diferentes tipos de pesquisa, para diferentes tipos de idade de alunos, né? Isso a gente percebe, e que, vamos assim, valorize na escola, que é o aspecto que eu coloco aqui, a questão da curiosidade, né? Então, saber qual é a curiosidade que o aluno tem e, a partir do momento, dar outros processos, outras possibilidades para que ele siga, melhore a qualidade da sua aprendizagem e siga mais degraus à frente pela vida, né? Vamos dizer que é dessa maneira que eu encarei o desafio de escrever esse livro, com práticas pedagógicas para tratar o excesso de informação, e também tem uma parte que fala sobre a fake news. Então, é isso. Bem, aí está a parte do livro, né? E ali um workshop que eu, no tempo em que não havia pandemia, tiramos essa foto com os professores do Paraná, e foi muito, muito incrível esse dia de trabalho, e falamos também de curadoria, e tivemos algumas atividades para poder, vamos assim, iniciar esse jogo mais prático. Oi, professora. Então, obrigada pela sua fala. Eu vou pedir para que coloquem todos os conferencistas também, para a gente agora começar a fazer o bate-papo, e eu anotei também algumas perguntas que os alunos colocaram. Professora, uma coisa que quando você foi falando, eu fui me lembrando, né, do Paulo Freire, que ele fala que os alunos praticamente não são estimulados a pensarem autonomamente, né? É muito comum isso, e que a educação tem que ser um processo realizado pelo próprio sujeito, ou seja, autônomo, né? A partir de ações, reflexões que ele faça. Então, diante disso, trabalhando a curadoria, eu tenho, são duas perguntas juntas, assim, né? Como o processo pedagógico, né? Como que ela pode ser entendida como uma metodologia ativa, e como que esse professor, esses pesquisadores que estão nos vendo hoje, eles podem se reconhecer como curadores também. A questão como eu já falei, as metodologias ativas, elas têm um princípio que vamos dar um valor a esse aprendiz, né? Ele não é um aprendiz que está ali, sossegado, parado, que as coisas alguém vai falar, alguém vai projetar alguma coisa e vai entrar pelo ouvido dele e vai aprender, né? Então, as metodologias ativas implicam um princípio de envolvimento, tá? Então, todas as pedagogias que puderem trazer esse princípio de envolvimento vai produzir um sujeito mais ativo, tá?
Então, a questão dos projetos, que é o que eu analiso aqui, ou seja, eu valorizo o meu aluno, entendendo que ele tem a qualidade, a capacidade de ir atrás de algumas informações, de me trazer essas informações, de poder dialogar sobre elas a partir daquela problemática de pesquisa e de investigação que ele colocou. Aí a gente percebe um lastro muito forte do sujeito ativo, né? E o sujeito ativo não aparece só porque o professor quer que ele seja. E, da mesma forma, as metodologias, elas são um espelho, né? O professor que dialoga, que consegue conversar e levantar esse mundo e essa curiosidade dos alunos, que é um aspecto que também em grupo, quando as pessoas estão, né, vindo no mesmo lugar, a gente pode agregar todos os bons valores ali, então a gente percebe um mundo, vamos assim, de metodologias ativas. Por exemplo, mesmo a pessoa, uma metodologia de debate, que também é considerada ativa, alguém tem que ir investigar, trazer alguma coisa, aprofundar ter um estímulo sobre por que e sobre o que nós debatemos, temos de ter um laço sobre aquilo que falamos. Então, tudo isso é um exercício muito interessante e que o professor, vamos assim, ele cria uma necessidade de comunicação, porque os problemas precisam ser resolvidos, porque as soluções precisam ser trazidas e socializadas. Então, há um processo, assim, bastante complexo, mas ele vai depender sempre em que medida eu abro esse espaço para que esse aluno esteja comigo. Então, eu não posso fazer uma metodologia ativa sem mexer numa forma de avaliação também, sem mexer na voz do aluno, na hora em que ele coloca as coisas que ele trouxe, como é que eu vou, vamos assim, melhorar a qualidade de alguma coisa, caso não esteja tão boa, como é que eu vou, vamos assim, criar mecanismos para dizer assim, olha, essa sua fonte também não foi tão interessante, vamos aprender essa outra e outra forma de investigar. Então, tudo isso são, como eu digo, o ensino ativo, como o professor Gabriel falou, ele, de alguma forma, ele precisa ter soluções metodológicas para que haja, nessa minha observação de curadoria educacional, né, para que haja uma proximidade entre quem ensina e quem aprende, e, a partir disso, atingir as metas que nos propomos. Então, eu estava falando, ali no final você mostrou a capa do seu livro, e eu fiquei assim pensando, da onde surgiu a inspiração para fazer uma escrita sobre curadoria educacional, que é uma coisa assim, mais contemporânea, digamos, para nós, né? Trabalhar assim. Então, a ideia do livro surgiu quando eu fui professora no Stricto Sensu, né? De Educação e Novas Tecnologias, e a gente percebeu que existe, e como eu sempre trabalhei, né, na disciplina de metodologias, meu caso era aprendizagens ativas, eu tenho um curso de aprendizagens ativas, por isso que eu recorro às teorias que dão todo esse suporte, e a partir disso entender das aprendizagens ativas as metodologias ativas. E nesse sentido, os alunos traziam muitas coisas, né? Então, o curso, realmente, a gente tentava falar metodologias ativas, os alunos eram ativos no curso, né? E, nesse sentido, veio a inspiração de que a gente precisaria desenvolver alguma metodologia mais próxima para, como eu falei, trabalhar excesso de informação, trabalhar coparticipação, trabalhar avaliação, seleção de informação, e tudo isso para um ambiente mais próximo da mediação aluno-professor, tá? Então, a inspiração do livro veio por aí. Eu tinha lido um livro do professor Dimenstein e do Cortella, e que era um bate-papo, então esse livro deles trouxe uma inspiração, mas não havia nada mais prático. Então, o livro que eu escrevi com a professora Vanderluce, ele traz, vamos assim, algumas práticas. O editor do livro falou, olha, a gente precisa realmente saber. Então, além da questão contextual, a gente também
traz uma inspiração de prática. Eu falo que é uma inspiração, não é uma receita. Na hora que a gente consegue acessar o que o outro fez, a minha ideia é, a gente se inspira e faz outra coisa bem melhor. Então, é isso que eu coloquei aqui, que você se inspire e possa ampliar com a sua experiência, com o público-alvo e com a sua necessidade. Professores, agora eu vou fazendo algumas perguntas que surgiram lá no chat e vou pegando alguns. Vou passar essa para o professor Eduardo. A Lisiane Weber perguntou como transpor as barreiras da comunicação, extraindo dos estudantes seu potencial construtivo na diversidade das linguagens das tecnologias. Ótima pergunta. Professora Lisiane, também prazer tê-la aqui conosco assistindo da Bahia, esteve conosco na semana passada. E professora Marilene, só para te contar aqui, para você ver como é especial, conseguimos compartilhar os conhecimentos e trazer temas de tanta sintonia com essa realidade que nós estamos vivendo hoje. O Pedro, que é meu orientando de mestrado na Unilogos, está assistindo e ele já comprou seu livro antes do evento, e ele está conosco. Ele é aqui de Curitiba, professor de língua inglesa, e ele faz conosco mestrado em educação na Unilogos. Então, veja, nós temos pesquisadores na Unilogos, nas universidades que eu trabalho também, né, por exemplo, na Federal e na Unilogos, por exemplo, a Lanita, que faz doutorado conosco, defendeu lá no programa que eu conheci a professora Marilene, do programa da Uninter, de novas tecnologias, né, e educação, e a Lanita pesquisou a curadoria na EJA, o Pedro pesquisa agora interligado às linguagens, que é a pergunta que a professora Nara me fez, e a Lanita fez na EJA, e a Deise, que foi me orientando na Federal, fez nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, para verificarmos que a curadoria, ela se aplica a todos os níveis, modalidades de ensino, e que nós podemos, gente, dar muito caldo, né? Inova, traz uma perspectiva muito interessante de repensarmos os papéis, né, desses atores educacionais e como nós podemos verificar. Professora Nara, da tua pergunta, eu não esqueci por quê. Sem tecnologia, na relação com a linguagem, não existe tecnologia. A tecnologia digital, por si só, ela não é nada se nós não pensarmos em linguagem. E nós aqui, nós quatro, somos pesquisadores, além de trabalharmos com educação, temos um foco muito próximo, que é a questão da educação à distância, né? Que a professora Nara já trabalhou comigo na educação à distância e continua trabalhando hoje aqui na Unilogos, a professora Marilene, o professor Gabriel, nosso gestor. Então, acho que é muito interessante nós percebermos que não existe essas barreiras da comunicação que a professora Lisiane nos pergunta, elas existem e existirão sempre, né? Hoje eu estava conversando com uma outra professora sobre orientação na Unilogos, ela me falava da dificuldade de uma orientanda em conseguir se comunicar com ela sincronicamente, ao vivo, online, por conta que a conexão dela caiu o tempo todo. Nós temos uma diversidade muito grande de tecnologias digitais disponíveis, né? A professora Santaella fala de tecnologia disponível. Qual é a tecnologia disponível? Então, a comunicação e a linguagem, ela dependem dessa conexão, do modelo de conexão que nós estamos interagindo, dos dispositivos digitais que nós estamos trabalhando, e professores, pesquisadores que nos assistem. Não há como pensarmos em curadoria de conhecimento sem pensarmos em linguagem, em multiletramentos, em novos letramentos, porque os letramentos que nós estamos trabalhando hoje são virtuais, são digitais, são intrínsecos a uma cultura digital, e falar de tecnologia sem falar de linguagem se torna quase impossível. E eu costumo dizer que é por isso que eu acho que dá um caldo tão bom, né, professora Marilene, que nós que iniciamos a carreira na área de letras, conseguimos nos envolver, nos direcionar a esse campo da pesquisa das tecnologias digitais, da informação e da comunicação, e conseguirmos contribuir com as questões de ordem pedagógica e, sobretudo, de pesquisa. Então, não existe pesquisa sem pensarmos nas práticas
educativa, seja ela na educação básica, na educação superior, na pós-graduação, e nós necessitamos sempre ter esse olhar externo, né? E, ao mesmo tempo, que a professora Marilene coloca, a análise dessa realidade local, como isso é importante. Então, vocês imaginem o desafio para nós, né, professor Gabriel, em pensarmos num estricto senso, que atende a uma demanda do Brasil todo e de vários professores que trabalham conosco no Brasil todo, no nosso PPGE, no nosso programa de pós-graduação, e, ao mesmo tempo, pensarmos num método possível para tentar atender a todos e a todas de uma maneira assertiva. Então, é um desafio constante, é um desafio que ele ultrapassa o desafio do comunicacional e nos atinge no educacional, porque nós devemos pensar nessa mediação, né? E essa mediação, ela se dá em vários, não só com objetos educacionais, mas eu gostaria de tocar num ponto-chave, que é a questão que a professora Marilene falou, e o professor Gabriel também, que eu acho que é extremamente freiriano, que é a escuta ativa, nos colocarmos a escutar o outro, né? E esse outro, mais do que nunca, são os nossos discentes, né? Professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras que estão conosco nessa noite. Eu passo, então, para a professora Nara Pazinato. Professora? Então, professora, a própria, desculpa, Lisiane, inclusive, logo em seguida ela fala meu nome sobre processos de análise e síntese, sobre esse conhecimento revisitado a partir das referências próprias, a apropriação. Eu acho que é porque eu falei aquele dia de metodologia, mas essa curadoria do conhecimento, metodologicamente falando, dentro de um processo de pesquisa, ela é feita pelos alunos através de uma revisão sistemática, bibliográfica, através de um estado da arte, onde você vai analisar tudo aquilo que é produzido na temática que você quer pesquisar, e a partir dali você seleciona o material que é útil para você, ou seja, você faz uma curadoria de conhecimento próprio, né? E eu não vi mais perguntas, eu quero só agora falar para o professor Gabriel, que o professor Eduardo falou da Unilogos, né? Então, pensando na Unilogos como formadora desse pessoal, desses alunos de mestrado e de doutorado, né? Como que a gente pode trabalhar a educação ativa e que formatos que a gente pode encontrar de educação ativa? Vamos lá. Então, nós, dentro da nossa metodologia, nós criamos uma base para, não é transmitir o conhecimento, mas para influenciar a produção do conhecimento. Nós chamamos esse sistema de tripé, né? É chamado tripé da metodologia do conhecimento, né, que é a curadoria do conhecimento. Qual que é a base dele? A base dele é no estudo, na reflexão e na produção. E aí eu tenho até uma crítica a respeito a gente usa isso por uma questão de um hábito, né, a palavra leitura. A leitura ela é excelente para quem quer ler um romance, para quem quer uma ficção. Agora, para quem precisa adquirir saber, a gente precisa começar a colocar a palavra estudo no lugar da palavra leitura. Porque o olhar é outro. A leitura, ela é muitas vezes despercebida, né? E o estudo não. O estudo ele é pontual. O estudo, quando nós estamos estudando um tema, nós estamos criando conexões, fazendo associações entre o conhecimento que nós estamos, naquele momento, observando, e o conhecimento que nós já adquirimos. Então, existe ali uma simbiose mesmo entre a experiência e a teoria, né? Nós começamos a fazer uma relação entre a teoria e a experiência. Então, esse tripé, que eu chamo como o método de ensino da Unilogos, ele tem essa base de estudo, reflexão e produção. E isso aí faz a gente também buscar o conhecimento lá do próprio Piaget. O que ele falava? Ele falava que o objetivo da educação é o quê? É criar um indivíduo, criar uma pessoa capaz de fazer coisas novas. E não simplesmente uma pessoa que repete o que outras gerações fizeram. Então, esse processo, essa metodologia, ela envolve isso, né? O estudo, então, o que ele é? O estudo ele é considerado aquele ato, aquele processo realmente de absorver a inteligência da escrita.
é diferente, né? É completamente diferente. O estudo, então, logo depois que nós começamos um processo de estudo, nós temos a capacidade de passar para o segundo pilar, que é a reflexão. Nós começamos a pensar sobre aquilo que nós estamos estudando, né? A reflexão é fundamental. A reflexão, se aquilo que nós estudamos não nos conduz à reflexão, é porque falta o tempero fundamental do processo. O tempero é o quê? A paixão. Não adianta a gente tentar estudar alguma coisa que a gente não gosta, né? Normalmente, quando você tenta estudar alguma coisa que você não gosta, você acaba caindo nesse contexto da leitura. Você acaba não absorvendo a inteligência daquilo que é transmitido dentro do processo. E no terceiro ponto é a produção. Por que a produção é fundamental? A produção é exigida, por exemplo, pelo Ministério da Educação e outros organismos de fiscalização educacional, de regulação educacional, porque é algo banal. Pelo contrário, se nós não incentivarmos a produção, o conhecimento estagna. Então, nós precisamos incentivar a produção. Só que a diferença por que nós usamos muito a frase inteligência educacional? Porque a produção ela deve ser baseada na inteligência educacional, não na repetição, certo? É como foi dito agora há pouco, né, pela professora Nara também, o orientador, o papel do orientador não é fazer o trabalho para o orientando. Pelo contrário, o papel do orientador é justamente fazer com que... É um eremita, né? É um portador do archote, como a gente falava antigamente, né, no Egito Antigo. É aquele que vai com a lamparina na frente, tentando iluminar um pouquinho o caminho. É por isso que vem o nome lá, aluno, ser sem luz, aquela coisa toda, né? Que a gente não concorda muito com isso, porque é ultrapassado. Mas, enfim, o que acontece? O papel do orientador é isso, é dar a direção. Não é fazer pelo outro, é dar a direção. E, para isso, o orientador ele tem que ser compreendido de uma maneira, de certa forma, orientando, ele precisa edificar nele mesmo a inteligência emocional. Ele precisa entender que as críticas que são colocadas pelo orientador, elas existem no sentido de fazer com que ele seja melhor, com que ele evolua no processo. Então, a nossa metodologia, o nosso método de ensino, ele vai trabalhar dentro desse tripé, né? Sem deixar nunca de observar a parte que nós consideramos como um dos elementos mais importantes do processo, que é a produção. O final é a produção. É por isso que os alunos são incentivados a escrever os artigos, a publicar e tudo mais. A cada escrita e a cada leitura da própria escrita ou da autoescrita, o aluno ele desenvolve uma crítica. Eu não podia ter me referido dessa forma, eu poderia ter escrito de outra maneira, né? Então, ou seja, isso faz com que esse olhar, essa que nós chamamos de criticidade, com que esse olhar apure as condições, evolua a capacidade intelectual, né? E isso só pode ocorrer a partir do processo de produção. Eu tenho certeza que a professora Marilene, ela escreveu esse livro, né, que é o Curadoria Educacional, uma obra excelente, por sinal. Ela escreveu essa obra e quando ela passou a ler a própria obra que escreveu, ela mesma deve ter desenvolvido algumas críticas a respeito da escrita dela. Ela deve ter aprimorado muita coisa a partir da leitura, da autoleitura, né, daquilo que ela mesma escreveu, daquilo que ela mesma elaborou através das suas reflexões, através do seu próprio pensamento. É muito interessante isso que você está falando, Gabriel, principalmente pelo processo de escrita de um mestrado e do doutorado. Muitas vezes o aluno, ele fala assim, eu vou sentar e vou escrever, e já escrevi, já está pronto, né? Então, realmente, ele tem que pensar que ele tem 1, 2 ou 3 fases para melhorar esse texto, mas não é só melhorar o texto, é melhorar a reflexão sobre aquilo que ele está colocando. E aí o trabalho fica fantástico. Então, a gente tem que quebrar essa ilusão de que eu escrevi uma vez, já está pronto, e também de que a exposição inicial me vai dar uma vantagem incrível de melhorar sobre aquilo que eu pensei. Então, é isso. Na verdade, esse livro aqui me deu hoje uma outra ponte, que eu estou trabalhando com o conceito de desaprendizagem, né? Pensando o contrário das coisas, por causa de pandemia, das pessoas, não é só um processo de esquecimento, né? Mas à medida em que a gente coloca alguma coisa, expressa, concretiza, é um grande passo para a gente se aprimorar.
E isso é fantástico. Aproveitando a sua fala, professora Marilene, a Janine Paixão tem uma pergunta aqui também. O excesso de informações e conteúdos vindos de diversas fontes e formatos comuns hoje em dia são cansativos e incertos. Como, através da educação ativa, transformar a informação em conhecimento? Então, isso tem a ver com as questões do que a gente fala negociadas. A gente precisa aprender um novo jeito de tratar o aluno, de entender o que é que lhe falta, ou o que é que a gente pode, vamos dizer assim, completar, e há muita coisa, e não digo, eu falo as questões interdisciplinares também. A partir do momento em que esses diálogos, essas conversas são bem feitas, e não é um exercício único, são vários, né? Da gente fazer esse exercício dialógico, já o próprio Freire falava isso há mais de 30 anos, e a gente ainda precisa elaborar as metodologias para que isso realmente ocorra. A gente vai encontrar qual é o propósito e qual é o ponto que a gente vai querer chegar. Mesmo que o aluno se mergulhe no mundo de informações, isso também é interessante, porque aí ele vai perceber a dificuldade e aí ele vai procurar mecanismos para poder alcançar o propósito. E o propósito, ele vem concretamente, é a solução, é a exposição, como eu falei, é o aplicativo, é um vídeo, é alguma coisa que ele trouxe para preencher aquela necessidade. Então, a quantidade de informação é interessante, porque ela traz dificuldade, traz o diferencial de como é que eu vou resolver isso, e traz a experiência de como eu vou resolver isso. E a solução, mesmo assim, acontece. Então, a gente precisa se educar, por exemplo, esse meu livro fala um pouco, a Vanderlust, que é outra autora, ela desenvolveu essa parte, e que eu acho muito importante, que é a educação para as mídias, né? Educação para as mídias. Eu falei um dia em uma live que, por exemplo, a fake news, né? Fake news é uma questão de cidadania, não é uma questão só de quantidade, cada quantidade, etc., tudo está muito próximo, mas é uma questão de cidadania. A pessoa, quando pega uma tocha de fogo com gasolina, né, e joga em um lugar, ela vê aquela labareda, aquele fogo, e ela não tem ainda, os alunos ainda precisam construir a sensibilidade do prejuízo que as informações ruins ou as fake news trazem. Então, eles podem ser educados para isso. Então, a gente pode fazer educação para a mídia, fazer educação para as fontes. Então, como é que a gente faz essa educação? Na medida em que ele percebe na pele a dificuldade, ele quer encontrar uma solução e não consegue, aí ele vai conversar com o professor, vai trocar essas informações, e aí a gente tenta entender e dar mais sensibilidade, porque o nosso mundo é um mundo de informação. O ouro, as pessoas conseguem construir novos conhecimentos a partir da reorganização e do que é interessante em termos de informação. Então, a gente não pode desprezar isso, a gente não pode desprezar essa questão que ocorre. E é uma grande oportunidade para nós próprios, como professores, entendermos isso e poder se aproximar dos alunos e trabalhar essas dificuldades. Então, por um momento, o excesso de informação, ele é muito formador. Pois é, muito obrigada, professora Marilene. Olha, acho que a noite foi muito enriquecedora para todos. O nosso horário já está, né? Urge já. E eu vou pedir, então, as considerações finais de cada um de vocês. Professor Eduardo, por gentileza. Na área, eu gostaria de agradecer também essa troca tão efetiva que se deu de concepções e de mundos, né, de realidades de leituras e de aprofundamentos, de estudos, como diz o professor Gabriel, e é muito gostoso, professora Nara, observar ali no nosso chat e perceber os nossos orientandos que já defenderam, a Magna ali trazendo as questões dela,
Magna, um abraço a todos vocês, e ela participando, e todo mundo participando, perguntando se é possível fazer isso na educação básica. É possível sim, né? É uma mudança de foco, é uma mudança de olhar, é muito pertinente pararmos para pensar termos essa autorreflexão sobre a nossa prática, né? Então, eu acho que e ali um participante, agora não vou me recordar o nome, ele pergunta assim, mas é escutativa, é isso mesmo? É isso mesmo, acho que nós estamos no momento de mudança de foco, né? E de trazermos essas reflexões para nossas práticas profissionais e pensarmos em o que nós estamos esperando da nossa prática profissional, se nós estamos realmente estudando para conseguirmos contemplar. E o que a professora Marilene coloca ao final, que eu acho que é muito pertinente para aqueles que estão no mestrado, no doutorado, ou já são pesquisadores, né? Que essa oportunidade em refletirmos sobre objetos como esse, como a curadoria, nos traz uma amplitude de olhar que muitas vezes nem nós mesmos, como a que agora somos orientadores, tivemos no nosso mestrado, em conseguirmos olhar para esses objetos complexos e contemporâneos que estão aqui, que estão presentes na realidade da educação básica. Nunca se discutiu tanto a educação básica nas mídias, né? Nas redes sociais, nas mídias ubíquas. A professora Marilene falando da questão do que é falso, do que não é falso, que isso informa, que isso desinforma, que isso deseduca. E realmente a educomunicação, ela está aí, a própria mídia a educação está aí, são vertentes que trabalham com as questões das mídias e das tecnologias, e elas estão presentes. Eu acho que é muito pertinente nos debruçarmos para temas como esse, porque esse objeto da curadoria, seja ele conhecimento educacional, do próprio planejamento educacional, ele está presente nos nossos dias. Então, é muito enriquecedor ver que vocês estão aqui conosco nessa noite, podendo refletir sobre essa temática, e nos colocamos à disposição. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais das produções que eu venho desenvolvendo sobre a temática da curadoria, vocês podem, lá no Google Acadêmico, colocar esse sobrenome tão fonético, né, o Fofonca, do ladinho da curadoria, que vocês vão ter lá. Temos capítulos de livro com a professora Glaucia aqui da Universidade Federal, com as outras parceiras, com a professora Núria, com a professora Cláudia. Então, até com a Nara, nós já trabalhamos isso desde 2015, 2014, né? E inclusive, nós, antes de conhecer um pouco mais a professora Marilene, nós já nos encontrávamos nos congressos, né, professora? E essas relações, elas vão se construindo como redes de sentido, e nós vamos criando essas parcerias que são tão especiais e tão bacanas. Então, eu queria agradecer, como considerações finais, dizer que o tema, ele vai continuar aí conosco, nós vamos continuar encontrando outras frentes de pesquisa, de atuação dentro da temática. Eu espero que cada um de vocês possa trazer o que contribui de tudo que nós discutimos para a sua prática, e que possa desenvolver um trabalho cada vez melhor, pensando sempre no nosso estudante. Então, um grande abraço e uma ótima noite para todos e todas. Obrigada pela colocação, professor Eduardo. Professora Marilene, suas considerações finais, por gentileza. Então, mostrar aqui, fazer um merchan aqui do meu livro, né? Vocês podem conseguir em todos os players e e-commerce. É um livro da editora Senac, de São Paulo, uma editora muito boa, e vocês podem adquirir na Amazon, e a versão e-book digital e a versão impressa, né? Isso é muito importante. E, depois do merchandising, eu quero agradecer muito a oportunidade de poder falar desse tema. Eu acho que vocês também me deram outras luzes para eu pensar, embora eu seja uma pessoa da metodologia, eu gosto de entender as práticas, né? E essa relação mais próxima, e foi muito bom, foi muito bom ter estado aqui com vocês. Boa noite a todos. Obrigada, professora Marilene. Professor Gabriel, suas considerações finais. Eu acho que a palavra da noite é gratidão. Gratidão pela oportunidade da gente poder falar o que a gente pensa, porque a gente percebe que, infelizmente, o espaço para a gente poder difundir o bom conhecimento, a boa notícia, né, ele vem ficando cada dia menor. A gente vem percebendo isso, né? Como a própria professora Marilene falou, a respeito ela aborda isso no livro, a questão das fake news,
a gente percebe que as boas notícias vão perdendo espaço, justamente por conta da questão da polêmica atual, como essa polêmica é colocada aí fora, né? Nós vamos percebendo uma perda da valorização da educação. A educação ela tem se tornado, pelo menos nas mídias, nas redes sociais, tem sido fomentado, a educação tem se tornado algo vergonhoso. Hoje em dia é vergonha a pessoa expor a inteligência, a humanidade, né? É uma vergonha a pessoa demonstrar sentimento pelo outro, né? Nós saímos de uma época medieval, nós saímos nós evoluímos, né? E, ao mesmo tempo, nós percebemos que isso tem se tornado um peso, né? A gente não pode mais discutir o que é bom. E a gente tem essa oportunidade de falar, de expor o que a gente pensa, de aprender, porque quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, é sempre assim, né? Quando a gente também acaba aprendendo, a gente passa a fazer essa autoescuta. Isso é muito importante, né? Então, a palavra seria gratidão por todas as pessoas que se prontificam a ouvir aquilo que a gente quer transmitir, e que é uma boa notícia. Nós estamos aqui nessa noite edificando, levando boa informação, né, fazendo a diferença para as pessoas que querem realmente pensar sobre o assunto da educação. E é o que o professor Eduardo falou, e que é muito conveniente realmente. Hoje tem se discutido a questão da educação básica, né, como o professor Nara também expôs, o professor Marilene também expôs. A educação básica ela tem sido discutida. Antes, não se discutia nem a educação básica. O que nós precisamos, enquanto formadores de opinião, é justamente valorizar a educação. A educação não pode se tornar uma vergonha. A educação ela tem que trazer orgulho, né? Ela tem que fazer com que as pessoas sintam orgulho de terem educação, de desenvolver a inteligência, né? Isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. Obrigado, professora Marilene, professora Nara, professor Eduardo, pela disponibilidade, né, de vir aqui falar, trazer conhecimento para as pessoas de maneira tão aberta, de coração tão aberto. Muito obrigado em nome de toda a família Unilogos. Nós estamos orgulhosos, vou falar mais uma vez a palavra orgulhoso, né? Nós estamos orgulhosos com essa construção e com essa noite maravilhosa de hoje. Então, muito obrigada, professor Gabriel. Só complementando a sua fala, o Paulo Freire dizia, né, o bom professor é aquele que ensina aprendendo e aprende ensinando. Então, é isso que a gente quer que todos, né, que nós tenhamos aprendido essa noite e que nossos alunos que estão aqui presentes também tenham aprendido. Então, é uma via de 2 mãos. Eu agradeço, em nome da Unilogos, a presença dos nossos conferencistas, dos nossos alunos, professor Wanderson, que nos ajudou aqui na parte técnica, e todos os assistentes da Unilogos que não estavam presentes, né, na frente para vocês, mas por trás de todo esse processo tem aí um planejamento e um apoio técnico de todos eles, né? Eu agradeço a todos, em nome da Unilogos, até nosso próximo encontro semana que vem. Obrigada a todos.